Cheguei, galera. Ufa, ufa, ufa. Que nervosismo esse segundo tempo aí, esse final de jogo. Fiquei semi-estressado com esse final de jogo. Pressãozinha chata do Caxias. Enfim, mas pelo menos passou de fase. Realmente era um conto de fadas, né? Fazer 8-0 num jogo, fazer 4-0 no outro. Então, de fato, voltamos ao mundo real, né? Mas tem coisa boa pra falar, tem coisa ruim pra falar. Enfim, vamos falar do jogo. Jogo que saiu o 100º gol do Cano. Que coincidência, né? O nome do estádio Centenário, o gol centenário dele pelo Fluminense. Então, de fato, tava escrito esse resultado, né? Esse gol. Que ele fez 2 gols, no caso, né? Não foi nem só um. Enfim, o Fluminense começou bem o primeiro tempo, gostei muito. Não sei se é só o Fluminense ter começado bem o jogo, o primeiro tempo, se ter sido bom, ou se o Caxias foi muito mal. Eu acho que o Caxias foi muito mal no primeiro tempo. Porque se você vê o que o Caxias fez no segundo tempo, você enxerga que realmente foi um primeiro tempo horroroso do Caxias. Um primeiro tempo muito tranquilo, o Fluminense muito bom. O Cano perdeu uma grande chance no início do jogo, e depois ele fez o outro gol. Mas de fato não teve muitas outras chances aqui. Você pega a finalização no gol, só teve essa do Fluminense. A do Caxias foi fraca, o Fábio pegou. Mas de qualquer forma, o primeiro tempo o Fluminense teve muito mais volume, teve muito mais a bola, não sofreu tanto assim. Dá para destacar muito o Canóbio, né? O Canóbio realmente um jogador que funciona para o que o Mano quer fazer. Bola longa, time que corre o campo inteiro, que nem maluco. Então realmente funcionou muito bem. Deu a pré-assistência pro Arias dar o passe pro gol do Cano. Tinha que ser do Arias também, né? Impressionante. A dupla funcionou e funciona magicamente desde que os dois começaram a jogar junto. Realmente não tem muito o que falar. Realmente incrível esses dois juntos. Mas elogiar o Canóbio também, elogio o Canóbio, elogio o Fuentes, ele é aquela esquerda muito sólida, muito consistente. No primeiro tempo, principalmente. Mas aí, no mais, é isso. Tipo assim, o que dá pra falar também, dá pra falar mal um pouco do Ignacio, achei algumas movimentações dele ruim. Poderia ter levado perigo, o Caxias, ele errando passe na saída, ele não conseguindo se impor na velocidade. Mas eu acho que não foi nada muito ruim perto do que a gente viu no segundo tempo. Aí no segundo tempo as coisas mudam. Também falar mal do Serna. O Serna realmente foi um cemitério de jogadas. Ele não conseguiu acertar praticamente nada que ele tentou. E no segundo tempo eu vou destacar isso. Vira o segundo tempo, aí muda. Aí muda. O Caxias ele teve muito mais volume. O Caxias propôs mais jogo. Foi muito vertical. E foi assim que o Fluminense sofreu. Acho que no pior jogo que o Fluminense teve na temporada, o Fluminense sofreu muito com isso. Verticalidade do adversário. O adversário é muito vertical, o Fluminense sofre. Foi o que aconteceu no jogo do Botafogo. Foi, acho que, o grande jogo horroroso do Fluminense na temporada. Então, o Caxias começou a fazer vertical, ir pra cima, pressionar muito, pressionou bem o Fluminense. Só que saiu o gol do Cano. Aí, deixa eu ver aqui a minutagem. O gol do Cano saiu aos 21. Aí você pensa, tranquilo, saiu o gol aos 21, 2-0, mata o Caxias, dá aquela desanimada no jogo e tal, o Caxias tava pressionando bem. Mas aí o gol do Caxias sai 3 minutos depois. Foi praticamente depois, assim, que saiu o gol do Cano, a comemoração e tal, e depois, simplesmente, o Caxias empata o jogo numa jogada de bola aérea, que já vinha se desenhando uma coisa esquisita. Realmente a bola aérea do Fluminense é fraca. E aí que eu tenho que destacar negativamente o Otávio nesse quesito. O Otávio é um jogador muito baixo. Então realmente é um jogador que vai ter dificuldade na bola aérea. Não vou culpar só ele, porque o time inteiro de defesa do Fluminense ficou olhando o jogador do Caxias finalizar a primeira na trave, finalizar a segunda pro Fábio defender e a terceira pra fazer o gol. Aí não tem defesa que segure, né? Aí não tem como. Todo mundo olhando, o Fábio fez o milagre dele e deixou o jogo nervoso. Aí eu achei as alterações do Mano muito covardes, né? Tirou o Serna, botou o Hércules, botou 3 volantes. Tirou o Cano, botou o Everaldo, ok, enfim, o Everaldo entrou muito bem, entrou tentando, mas pecou também na tomada de decisão. Acho que aí o final do jogo do Fluminense foi muito isso, tomar a decisão errada. O Hércules até entra com uma dinâmica interessante, acelerando, correndo. O primeiro lance dele foi bem, mas depois ele se afobou um pouquinho com a bola, mas não tem muito o que criticar do Hércules, não. Aí o que mais? Aí ele mexe de novo, ele tira o Martinelli e bota o Nonato. Martinelli que não começou muito bem, mas deu a pré-assistência pro segundo gol do Cano, que o Canóbio foi bem também. Então, o Canóbio deu assistência, deu uma assistência, deu uma pré-assistência, então participou bem. Mas o Martinelli, enfim, ele tirou o Martinelli para botar o Nonato. Eu não gostei. O Nonato é um meio campo que, principalmente jogos assim, ele entrando, o jogo pegando fogo, ele vai ser engolido na imposição por algum jogador do Caxias. Isso aconteceu e me levou à loucura.
Entendeu? Me levou à loucura, não vi necessidade de ter botado o Nonato. Se ele queria um jogador para fazer imposição, para ter um jogador que consiga se impor, exatamente, ser redundante. É o Bernal, era melhor o Bernal, aí o Otávio adiantava um pouquinho, o Bernal ficava mais atrás, que o jogador mais alto, jogador mais de imposição que o Nonato. O Nonato não é esse jogador. Enfim, aí depois ele bota o Paulo Baia e o Samuel Xavier. Até dá pra entender ele tirar o Guga tava amarelado, o Guga pediu pra tomar cartão o jogo inteiro, batendo, e como é o árbitro é o Klaus, que é um árbitro de critério extremamente duvidoso, o Guga só foi tomar o cartão amarelo, nem diz aqui no SofaScore, mas eu acho que foi bem no final já, depois dos 35 nessa faixa aí. Mas de qualquer forma, e ele botou o Baia também, que eu vou criticar. Você tem o Riquelme no banco, você tem o Keno no banco, você bota o Baia por quê? Porque o Baia continua sendo privilegiado nesse time. O Baia é horrível, entendeu? Ele é complicado. Tomar decisão errada. Um jogo que é pra entrar um jogador que não tem tomado decisão errada. O time tá ganhando, quer contra-ataque, então você tem que entrar jogador que, entendeu? Tome as melhores decisões, que não é o caso do Paulo Baia. Enfim, não vou discutir o Lavega, o Mano explicou, enfim, eu queria que ele entrasse, é um jogador que gera muita expectativa. Ele, o Paraguai que chegou agora, o Lescano, geram muita expectativa. Então, diversas listas de prospectos de jogadores para o futuro. Então, realmente, são contratações que exigem paciência e expectativa. Mas uma hora ele vai ter que entrar, né, gente? Ou a desculpa que o Fuentes demorou para entrar porque ele tá se preparando fisicamente vai colar. Cara, o Fuentes ele não entrava no ano passado porque o Diogo Barbosa era o queridinho do Mano. Tudo bem, ele entrou 2 vezes, não foi legal. Mas o Diogo Barbosa, ele sai contra o Cuiabá porque ele sentiu, todo mundo, a brincadeira, ele sentiu vergonha, por isso que ele não jogou. Aí o Fuentes jogou e conseguiu emplacar. Então, de fato, não acho que seja só a questão física. Eu acho que ele tá, entendeu? Tá sendo muito precavido, entendeu? Muito conservador. Vindo do Mano, não tem muito o que dizer que não, né? Não dá pra dizer que não. Mas aí o Caxias tentou um sprint final, não conseguiu, ainda bem não conseguiu, porque senão levar para os pênaltis era tudo que o Caxias queria, um segundo tempo que o Fluminense fez abaixo, mas teve muita chance. Aí, pontuar também o falar do Serna, que perdeu 2 chances, 2 boas chances. Uma que ele recebe dentro da área e ele consegue chutar para fora, que ele tenta com a perna direita, era só de esquerda, só uma escoradinha de esquerda ele faria o gol. E a outra que ele perde o tempo de bola e não consegue chegar. Então realmente, isso foi antes do 2-0. Aí depois que fez o 2-0 teve um pouquinho mais de tranquilidade, mas não teve tanta, né? Porque o Fluminense tomou gol em cima. Enfim, uma loucura. Esse jogo foi pra desmascarar, né? Que a gente tava num conto de fadas assim, pô. Quem dera que todo jogo fosse 3, 4, 5-0 ou 8-0, enfim, mas não é. Mas de qualquer forma, o gramado horroroso do Caxias também destacar isso. O gramado muito ruim. O Caxias teve vantagem com relação a isso. Mas de qualquer forma, vitória é vitória. O Fluminense tá na terceira fase, que é o passo inicial no time que joga a Copa do Brasil é a terceira fase. O mínimo é isso. Passo inicial. O mínimo do mínimo é a terceira fase. O Fluminense tá na terceira fase, enfim, ufa. Não tem estresse. Aí no final de semana vai ter a volta contra o Volta Redonda e tal, 4-0 na ida. É pro time não ficar de salto alto. Fazer um jogo tranquilo, consciente. Tranquilidade pra jogar. Não precisa se afobar, mas também não precisa deixar o Volta Redonda jogar. E matar o confronto o mais cedo possível para não ter estresse. Enfim, não poupou hoje, né? Poderia ter poupado um ou outro, mas não poupou. Tirou o Cano um pouco antes, enfim. Tira Canóbio, tira o Serna, que ele gosta muito, enfim. Mas eu acho que vai ter mudanças nesse time aí contra o Volta Redonda na volta. Eu acho que vai ter alguns jogadores sendo poupados. Aí caso o jogo fique muito ruim, ele bota os jogadores titulares assim. Não acho que vai ser um time 100% reserva, mas eu acho que vai ter algumas mexidas pontuais. Acho que o Canóbio não deve começar, acho que o Cano não deve começar. Minha opinião não, o que eu acho que deve acontecer. Deve começar talvez Samuel Xavier, René comece também jogando, então deve ter algumas mexidas, algumas alterações nesse sentido. Mas se é papo para o final de semana, é isso, gente. Tranquilidade, passou, ufa, calma. O Cano centenário, 100 gols do Cano. Essa é a comemoração de hoje. 101 gols, né, porque ele fez 2. Faz o L, galera, tamo junto, valeu!